todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Estamos, portanto, iniciando mais uma leitura diária, desta feita referente à lição de número 8 do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical da categoria de adultos, o qual estamos estudando sobre Jó. Lição de número 8, que tem por título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? A nossa leitura de hoje, segunda-feira, se encontra no livro de Jó, capítulo de número 11, versículo de número 4, cujo título É possível auto-justificar-se diante de Deus? Façamos, portanto, essa leitura. Jó, capítulo 11, versículo 4. Eu gostaria de ler o 2 e o 4. Vejamos, portanto, o que nos diz o texto sagrado. Porventura, não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? 4. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Meus queridos, meus amados irmãos, vemos, portanto, Zofar, que era o mais novo dos três amigos de Jó, iniciando a sua conversa, o seu diálogo com Jó. Percebemos, portanto, vamos perceber, melhor dizendo, que a ideia de Zofar era semelhante à ideia de Bildade e à ideia de Elifaz, a qual o justo não passa por tribulação, apenas os ímpios. E se passar, é porque tem alguma coisa errada na vida deste suposto justo, entre aspas. Então, o título da leitura diz: é possível auto-justificar-se diante de Deus? O pensamento de Zofar era que Jó, ele deveria fazer um negócio com Deus, ou seja, ele tinha que orar mais, ele tinha que meditar mais, ele tinha que buscar mais a Deus e então Deus o livraria dessa tribulação, ou seja, uma espécie de contrato. Eu faço para Deus, Deus faz para mim. Como se fosse possível o homem auto-justificar-se diante de Deus. Observe bem que esse pensamento do negócio, do contrato com Deus, é a mesma ideia a qual Satanás, o maior estelionatário que existe, queria que Jó fizesse. Ou seja, olha, ele te ama, ele te adora tanto, porque também o Senhor encheu ele de riquezas. Agora tira dele para ver se ele não vai reclamar e não vai murmurar e blasfemar na tua face. Ou seja, Satanás imaginava que Jó ele fazia um negócio com Deus. Ou seja, Jó só servia a Deus porque Deus dava riquezas para Jó, porque Deus sustentava Jó, porque Deus ajudava Jó. Ou seja, eu faço para você, você faz para mim. Eu te dou, você me dá. Mas nós podemos perceber que essa ideia é completamente fora do padrão divino. É uma ideia completamente equivocada do que nos diz as Escrituras. Jó, ele não via Deus como um negócio. Ele não servia a Deus porque Deus dava riquezas para ele, não. Jó servia a Deus porque Deus é digno de adoração, pelo que Deus é, não pelo que Deus dá. Não pelo que Deus faz, mas é pelo que Deus é, pois ele é digno, ele não é merecedor. Merecedor é quando alguém faz e nós vamos lá e retribuímos, mas Deus é digno. Independente de eu querer ou concordar ou não, ele continuará sendo digno de adoração. Observe que Satanás sempre quer envolver riquezas e infortúnios na vida das pessoas, como que se os contratos entre Deus e o homem fosse o motivo da adoração a Deus. Satanás disse para Jesus: Olha,
Se você se prostrar perante mim, eu vou te dar tudo, todas as riquezas deste mundo, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. A pergunta que fica é: Satanás tem alguma coisa? Ele não tem nada. Tudo pertence a Deus. Ele só age debaixo da autorização de Deus. Da mesma forma, nós temos que enxergar por este ângulo. Não há negócio, não há contrato. Não. Com Deus há dignidade, com Deus há santidade, pois ele é digno de adoração. Esse negócio do contrato foi rompido. Paulo, ele escreve que todos nós, na realidade, não podíamos se auto-justificar perante Deus. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos presos dos nossos pecados e dos nossos delitos. Ele escreve aos Colossenses que uma cédula que continha toda a nossa dívida, foi cravada na cruz. Essa cédula é como se fosse uma nota promissória, um cheque bancário. Ou seja, todos nós, quando nascemos, já nascemos com uma dívida incalculável, a qual é impossível pagar. Mas, com a morte de Cristo na cruz, esta cédula é cravada, ela é rasgada, e então nós temos justificação e perdão de nossos pecados. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Assim nos diz este lindo trecho sagrado, Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só temos paz com Deus se estivermos justificados pela fé. A salvação vem pela fé, e isso não vem de nós. É um dom de Deus. A graça. A graça é um dom de Deus. Não vem de nós. Sem isso, não podemos nos auto-justificar. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe bem, foi gratuitamente, ou seja, porque Deus quis enviar o seu Filho para nos salvar. Não porque nós merecíamos, não porque poderíamos nos auto-justificar, pois as obras, elas não salvam ninguém. Ah, mas você pensa, mas você está falando no Novo Testamento, joia Antigo Testamento, o que que tem a ver? Tem a dispensação da graça agora, não é? Sim, exatamente. Quem já viu o plano divino através dos séculos vai compreender muito bem. Mas a dispensação da graça não significa que a graça só exista nessa dispensação. Pelo contrário, a graça sempre existiu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O nome dispensação da graça significa apenas que a graça em pessoa veio à Terra, ou seja, Jesus Cristo, e nos amou de tal maneira. Mas não que Jó, Abraão, Jacó não foram salvos pela graça. Não, ninguém é salvo por obras, né? Lembre-se do que diz o capítulo 11 de Hebreus. Eles aguardavam a promessa, ou seja, a chegada de Cristo, mesmo que longe, pois já sabiam que existia uma morada que lhes reservava. Uma morada na cidade celestial que não foi feita por mãos humanas. Ou seja, todos foram unificados em Cristo. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles que estavam no seio de Abraão, nas profundezas da terra, foram elevados às regiões celestiais, ao paraíso. Então todos foram salvos pela graça. Não é possível o homem se auto-justificar diante de Deus, pois o homem é falho. Jó não era 100% justo. Não há ninguém 100% justo. O único 100% justo que veio e morreu foi Jesus Cristo. Todos os outros pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Jó é um exemplo, talvez o maior exemplo, claro, de justiça na Bíblia abaixo de Cristo. Isso é inegável. Vamos ler só mais um versículo e vamos concluir, portanto, a leitura de hoje. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que nos diz este texto tão bonito. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, nós fomos redimidos, resgatados. O que é um resgate?
é a compra, ou melhor, é o preço pago por alguém que livra o outro de um mal. Ou seja, os prisioneiros naquela época eram resgatados por um preço que era pago, e os tirava até mesmo da fila da morte. Então nós, que nascemos todos na fila da morte, na fila que ia direto para o inferno, fomos tirados pelo sangue de Cristo vertido na cruz, resgatados, redimidos, justificados pelo advogado Jesus Cristo, temos paz com Deus e temos salvação pela fé e pela graça. Todos nós já estávamos em nossos delitos e pecados por termos herdado o DNA pecaminoso de Adão. Todo ser humano já nasce com pecados. Ou seja, todos nós fomos picados por uma víbora venenosa, né? Todos nós não, melhor dizendo, Adão foi picado por uma víbora venenosa, uma serpente, que é o próprio Satanás. Ela injetou em seu sangue o pecado. E esse pecado, esse esse veneno que foi injetado, ele foi tão forte que alcançou todos os seus descendentes. Foi um veneno hereditário, passou a todos os seus descendentes. E só há um antídoto que pode tirar esse veneno do sangue do ser humano. E esse antídoto é Jesus Cristo. Representando, portanto, o Éden e a figura da serpente de Satanás. Paulo, ele diz que o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Essa é a promessa que nós herdamos, a promessa da salvação, a promessa da justificação, a promessa da redenção. Não há um milagre maior do que o milagre da salvação. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém.